Olá, está começando agora mais um ponto de encontro e hoje, aqui nos estúdios da TV Câmara, nós estamos com a vereadora doutora Perla Miller e também com o doutor Alexandre Nutti, ele que é o presidente da OAB aqui em Ribeirão Preto. A doutora Perla é a nossa advogada e também a nossa vereadora está hoje no lugar da vereadora Judete Zilli, que está de licença saúde. Vou falar um pouquinho mais a respeito da doutora Perla. Ela é advogada há mais ou menos 20 anos, 20 e poucos anos. Foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero, da 12ª Subseção de Seccional Paulista da OAB. Ela é coautora do livro Noções de Ética no Serviço Público, foi professora e coordenadora do curso de Direito nas faculdades COC. Hoje, ela é a secretária estadual do Meio Ambiente e Desenvolvimento do PT no estado de São Paulo, secretária da formação do PT da macro-região de Ribeirão Preto. Ufa, tem muito mais por aí. Doutora, bom dia, muito obrigada por essa parceria aqui na TV Câmara hoje. Bom dia, Jane, bom dia a todos e todas que nos acompanham. É uma satisfação enorme participar desse encontro com você. Bacana. Doutor Nutti, muito obrigada hoje pela sua presença aqui nos estúdios da TV Câmara. A OAB que agradece a oportunidade, é uma satisfação estar com a colega aqui, a doutora Perla, e com você também, Jane. Estamos aqui à disposição. Perla, queria que você batesse um papo hoje, conversasse um pouquinho com o doutor Alexandre Nutti, falar da importância da mulher, falar da importância da OAB para a nossa cidade e para toda a nossa região. Bom, falar da importância da participação das mulheres e principalmente da mulher advogada em todos os espaços em que a sociedade se constrói é ao mesmo tempo algo importantíssimo e um desafio, né? Exato. E é por isso que a gente precisa encontrar pelo caminho pessoas que também se junte, a nós nesse processo, que é um processo de efetiva democratização, né? Porque quando a gente fala da participação das mulheres em todos os espaços sociais, sejam eles públicos ou não, de tomada de decisão política ou não, é falar do fortalecimento da democracia. Afinal de contas, doutor Nutti, as mulheres são mais de 50% da formação da população brasileira. Então, não se justifica ainda que sejamos uma minoria nesses espaços. E quando eu falo de parcerias, não é fácil também a advocacia para as mulheres. A advocacia ainda é um espaço um pouco refratário à nossa participação, é um espaço que historicamente se constrói por e para homens, e quando a gente encontra, dentro da gestão, por exemplo, da OAB, pessoas que compartilham dessa necessidade do fortalecimento da democracia e, portanto, da participação das mulheres, como é o caso, dessa atual e da anterior também, Nutti, gestão da OAB, tudo fica muito mais fácil, tanto na gestão anterior como nessa, eu tive a oportunidade, por exemplo, de estar à frente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, junto com os meus colegas advogados e advogadas, e de uma comissão que é muito sensível, doutor Nutti. E essa oportunidade, ela precisa ser dada, até porque as mulheres, elas também têm facilidade para tratar conflitos, vislumbrar soluções. Afinal de contas, a nossa vida é isso, Jane? É tentar se adaptar e achar soluções para as dificuldades que a gente enfrenta. Doutor Nutti, é importante falarmos hoje da mulher na sociedade, das suas conquistas, Você é jovem também, à frente da presidência da OAB. Vê esse diferencial também com essa juventude, trazendo aí a moçada para trabalhar, para nos auxiliar. Queria que você falasse um pouquinho também. Bom, primeiramente, eu queria dar uns dados, os dados da OAB, Nós temos hoje mais advogadas que advogados na OAB São Paulo. Se nós fizermos um corte, tirarmos os advogados que têm mais de 40 anos de profissão, eu tenho 32, eu posso dizer que quando eu comecei a advogar,
eu poderia contar no dedo quais eram as advogadas. Então, se nós tirarmos o pessoal de 60 anos para trás, essa maioria das mulheres em relação aos homens na profissão da advocacia, eu acho que ela deve chegar a 55 a 45, até 60 a 40. Então, isso mostra que talvez, né, nossa profissão talvez seja uma das que mais acolhe, né, e não deveria ser diferente, né, a gente estuda tanto para isso. E hoje também nós temos uma conspiração de astros, né, que nós temos no comando da OAB São Paulo, estadual, nas duas principais órgãos, que é a própria OAB e a Caixa de Assistência da Advocacia, a CAASP, duas mulheres, né? A Patrícia Vanzolini, a doutora Patrícia Vanzolini, professora, advogada, e também a doutora Adriana Galvão, que é de Bebedouro, inclusive, que também é professora e advogada militante. Então, nesse aspecto, a advocacia anda bem. Mas eu não tenho como discordar da doutora Perla no que refiro que ainda existe uma dificuldade maior para as mulheres nesse campo de trabalho. Claro que as exceções não valem como regra, não é? Mas existe uma dificuldade até muitas vezes pelos outros desafios que a mulher tem que enfrentar, que muitas vezes o homem não tem, né? O desafio, geralmente, tem a maternidade, tem várias situações que em algum momento ela tem que talvez flexibilizar ou diminuir um pouco o ritmo de trabalho dela, isso naturalmente atrapalha e tal. Então o bom caminho, me parece, é que não haja nenhum tipo de discriminação e haja a compreensão de que, a gente estuda tanto, né, Perla, que os desiguais têm que ser tratados de modos desiguais, né, desigual. Então, a mulher tem algumas características, o homem tem outras características, isso em regra, e trabalhando em conjunto, respeitando, até no caso das limitações, o homem é um pouco mais limitado em muitas coisas, né? A gente consegue isso caminhar bastante. E a mulher tem a dupla jornada, né, doutora Perla? É diferente, às vezes, do homem. Exatamente. Como o doutor Nucci aqui, que ainda existe muito, neste momento, nesta geração. Claro que a gente quebra alguns protocolos, mas ainda existe. A mulher é mãe, a mulher é a dona de casa, a mulher é que trabalha fora e em casa também. Então, há aí várias jornadas que a mulher tem os desafios. Doutora Perla, como mulher, você acha que na política a mulher vota na mulher? Porque nós ainda temos muito a crescer, muito a desenvolver. Queria que você falasse um pouquinho esse assunto. Bom, em primeiro lugar, quando você fala, né, das jornadas, ainda as mulheres fazem o dobro de trabalhos domésticos, de horas de trabalho domésticos em relação aos homens, né? Então, se a jornada de um homem, pegando as 44 legais de trabalho remunerado, mais o que ele faz dentro de casa, daria por volta de umas 50, 55 horas. A mulher faz bem mais de 65 horas de trabalho semanal, entre trabalho remunerado e não remunerado, né? Então, essa ainda é a nossa realidade. E dentro da política, a gente encontra muitos desafios, e desafios até no campo do convencimento, de convencer, né, a sociedade de que nós, mulheres, somos plenamente capazes e qualificadas para ocupar esses espaços, que são espaços de tomada de decisão política, seja no legislativo, seja no executivo, né? E quando você fala, as mulheres não votam em mulheres, a gente vive numa sociedade em que o machismo, né, o sexismo, ou seja, o patriarcado, né, ele faz do machismo estrutural e estruturante, né? Então a gente não pode, ou seja, ele molda a sociedade, né? E quando você fala, mulheres não votam em mulheres, é porque mulheres são convencidas historicamente e sociabilizadas, criadas para acreditar que esses são espaços em que os homens devem estar à frente porque eles são mais capacitados ou qualificados para isso. É como se criasse quase um dado da natureza. O homem nasceu
para, né, governar e a mulher nasceu para cuidar. Há um discurso que acaba naturalizando isso, né? Quando não é verdade. Isso são construções sociais e como o Dr. Nutti mesmo destacou, hoje nós temos à frente da OAB São Paulo uma mulher no comando. Verdade. E tem desempenhado muito bem, muitíssimo bem esse papel, né? E quando você fala da mulher ter esse papel e o homem dele, se você puxar, a mulher é que é o esteio de tudo, porque ela que organiza as compras, ela que organiza as finanças, ela que organiza a casa, ela que organiza o seu trabalho. Então, a mulher está muito à frente do homem, pelo menos na minha visão, né? Pode ser que ainda falta muitas conquistas. Hoje, por exemplo, temos aí a conquista de equiparar aí o salário de uma mulher e de um homem que faz o mesmo trabalho. Então, eu queria que o doutor Alexandre Nutti falasse um pouquinho para a gente, como homem, esse lado que nós mulheres estamos conquistando agora, que é a mesma jornada, é o mesmo trabalho, com um diferencial que ganhamos bem menos. Talvez de conquistar, né? É um caminho nessa vertente, mas ainda há muita desigualdade. Eu só me esqueci de comentar uma curiosidade, talvez, para todos, né? A doutora Perla é a primeira advogada a ser vereadora em Ribeirão Preto. Tivemos outros advogados, né? Mas advogada é a primeira vez que nós temos uma colega, mulher advogada, representando a Câmara. Nossa Sabemos que, por uma infelicidade momentânea de saúde da vereadora Gilberto Zilli, que até a doutora Perla disse que está melhor, deve voltar. Graças a Deus, todos torcem por ela. É uma vereadora combativa, mas é um fato também importante, né? Principalmente para a advocacia, né? Porque o advogado, além de todo estudo técnico, também tem toda essa formação social. Então, nós estamos num caminho aí, né? Mas o caminho ainda não é pleno, né? Minha esposa é dentista, eu tenho uma filha e tenho um filho. A gente verifica que, mesmo em situações de, vamos dizer, onde não há nenhum tipo de falta ou carência de recursos financeiros, existe essa diferença. A gente verifica pelo comportamento dos filhos, das filhas, dos amigos dos filhos, dos amigos das filhas, e no meu caso, o pessoal que vive na classe média, mais ou menos. Então, essa questão cultural, ela realmente existe, né? Ela realmente existe. E isso é introjetado, penso que a todos, tanto aos homens quanto para as mulheres. Então, os desafios, né, são nesse sentido, de conseguir evoluir cada vez mais para que não haja nenhum tipo de discriminação mesmo, né, em relação às mulheres, em relação aos homens. O que se tem que entender é que as habilidades são claramente diferentes, né? E essas habilidades que a mulher tem de multitarefas, né? Até vou comentar uma coisa que a Perla falou, que o homem tem que governar e a mulher tem que cuidar. Mas governar é cuidar. Governar é cuidar dos outros, né? Tirar um mandato para você cuidar. Então, o homem muitas vezes ele tem um pouco mais de foco em alguma coisa específica, mas quando ele foca aquilo, não enxerga mais nada em volta. E a visão da mulher, ela é ampla, é periférica, né, doutor? Então, por isso que tem, né? Por isso que funciona, né? Exatamente. Tem muito, no casal, assim, mais ou menos na clássico, né? O marido vai, trabalha, a mulher fica em casa. Se não tiver mulher, o cara pode trabalhar, ganhar a grana que for, e colocar alguém para cuidar dos filhos dele, que não vai funcionar, né? Isso eu digo assim, bem estereótipo. Então, essas diferenças ainda existem. Pesa também sobre a mulher. Até a doutora Patrícia fez uma palestra bem interessante sobre isso. Até mencionou um livro que eu acho que vou esquecer o nome, se eu lembrar eu falo, que até a vestimenta é complicado. Isso, falar nisso... Eu tenho esse terno preto, tenho uns 2 azuis, né? Posso usar essas roupas a vida inteira. É só não engordar, porque caber nelas está tudo certo. Para mulher, não. A cobrança é diferente. Tem que... Né? Até eu te falar um dado, não sei se a Perla sabe, certamente sabe. Quando houve o home office, as advogadas e estagiárias gostaram muito da experiência, porque elas tinham que acordar não sei quanto tempo mais cedo,
para se maquiar, para se aprontar e ainda tem que fazer a seleção lá da vestimenta. Enquanto os meninos estagiários, ele pega o terninho azul dele, a camisa branca e toca a vida. Então existe tudo isso, existe essa pressão sobre a mulher e eu ouso dizer que há situações em que a mulher tem uma jornada muito maior do que essas 66 horas que a doutora Perla mencionou, porque tem que fazer tudo, né? Cuida dos filhos, trabalha e ainda tem que gerenciar toda essa situação. Doutora Perla, o que trouxe para esse caminho na política? Você como mulher e o doutor Nutti comentando aqui agora, a primeira mulher advogada na casa, e essa é uma responsabilidade também que te cobram, né? E eu queria que você, como mulher, falasse o que te trouxe para a política. Acho diversos incômodos, né? Me traz para ocupar esse espaço diversos incômodos, angústias e principalmente inconformismos, né? A gente, quando eu falo, né, dessa ideia que foi disseminada e quando eu falo dos cuidados, né, eu sei que governar é cuidar, mas governar não é cuidar do idoso, não é cuidar da criança, não é cuidar da limpeza, da roupa. Isso são atribuições que foram dadas às mulheres e que reduziram as mulheres durante muito tempo a espaços domésticos, né? E eu sempre fui uma mulher que queria estudar, queria conhecer, queria participar, queria opinar e ter, né, as minhas opiniões consideradas, né? E percebi que ocupar esses espaços é também ampliar as possibilidades para outras mulheres. É romper com alguns estigmas de que alguns espaços não são espaços femininos ou espaços que possam ser ocupados por mulheres, né? Mas são rupturas muito difíceis, né, Juninho? Então, o que me traz é, primeiro, romper. Eu não quero os rótulos que a sociedade me atribui, eu quero ter a liberdade de escolher onde eu quero estar, né? E, principalmente, contribuir efetivamente para a construção de uma sociedade que seja, de fato, uma sociedade com mais igualdade, com mais justiça social, com mais igualdade de gênero também, né? Então, isso é muito importante. Então, o que me traz aqui é esse desejo, essa vontade legítima, né? Porque é legítimo, é um direito de ocupar todo e qualquer espaço, preenchendo os requisitos que são requisitos objetivos, né? Por exemplo, de idade, né? Eu quero poder participar de todos os processos que a democracia nos oferta, e esse é um deles. Foi a sua primeira eleição e você já se destaca, porque mais de 1000 votos não é para qualquer um no seu primeiro mandato, e mais, sendo mulher. Quais foram os seus desafios, doutora Perla? Nossa! Foram tantos. Primeiro, alguns pontuais assim que mais chama a atenção, então. Primeiro que participação política eu sempre tive, né? Porque eu me considero um ser político, inserido na sociedade. Então eu sempre quis participar de todos os debates sociais em todos os espaços. Então eu sempre politizei, tratei politicamente assuntos dentro da faculdade. Eu dei aula de filosofia, eu dei aula de processo civil. Eu quis ocupar espaços dentro da nossa casa, que é a OAB, participando das comissões. E ali as comissões são espaços incríveis para fazer construção para a própria advocacia e para a sociedade. Mas chegou um momento que eu falei assim, agora eu quero fazer política de uma outra forma, organizada, e por isso a política partidária. Então, em 2020 eu me filio ao PT e falei, vamos participar, quero participar da construção desse partido, que é o partido com o qual eu me identifico. E nesse ano me surge o desafio de participar de uma eleição, no meio de uma pandemia, com restrições, né, de contato e com todas as dificuldades que a pandemia trouxe. Então, para além de ser uma primeira campanha, de nunca ter feito, né, política organizada do ponto de vista partidário, no meio de uma pandemia,
eu não fazia ideia do que resultaria, mas independente dos votos, eu sempre tentei levar comigo que o que eu fiz foi participar vivamente do processo democrático, né, da minha cidade, né, e isso foi o meu maior ganho. E acredito também que eu tenha tido esses votos pelos espaços onde a gente constrói a universidade, a advocacia, né? Eu acredito que fortalecer a democracia é fortalecer a advocacia. É a advocacia que faz a defesa dos direitos. É a advocacia que se dói com a dor de um cidadão, de uma pessoa, de uma mulher, de um homem que tem seu direito violado, que tem ou pelo menos ameaçado, porque somos nós, advogados e advogadas, que fazemos esse diálogo, inclusive com quem soluciona conflitos, que é o judiciário, né? Sem o advogado não existe defesa de direito. Então a gente tem que pensar a quem serve uma advocacia enfraquecida ou uma advocacia fortalecida. A advocacia fortalecida é a advocacia de uma sociedade que tem força para defender direitos violados. Então eu queria também que a advocacia se fizesse representada dentro de espaços como esses, que é o espaço do legislativo. Doutor Alexandre, é importante termos uma advogada inquieta lá na OAB, gostoso, prazeroso, e a gente pôde ver há pouco tempo, numa entrega de certificado da OAB, os alunos, o carinho com ela, né? Eu pude falar outro dia para ela como ela é querida, como ela é respeitada, e faz a diferença, né, doutor? Faz sim. Eu só queria comentar que quando eu falei que cuidar, governar também é cuidar, eu quis dizer que as mulheres têm até uma aptidão natural, sim, talvez melhor para gerenciar várias frentes. Não, realmente a doutora Perla, ela é uma advogada inquieta, uma pessoa inquieta, mas inquieta no bom sentido, claro, né? Inquieta no sentido de não se paralisar na vista de ver alguma situação que ela não concorda ou que ela precisa estudar, se aprofundar. Ela sempre foi uma professora, nunca dividimos na mesma universidade na docência, mas voz corrente, né? Que ela era e foi coordenadora. Ser coordenadora, às vezes, exatamente, você tem que ser um pouco brilhante, tem que ser um pouco mais firme com os alunos e tal. Então, isso mostra que ela realmente lida com as verdades, né, dela, né, e de um grupo e do que muito da advocacia pensa. Então, isso dá muita legitimidade, né? Muita legitimidade. E aí, só para falar um outro pontozinho da questão da como é diferente, né? Se a doutora Perla não fosse mulher, eu não ia fazer esse comentário, que ela é a primeira mulher advogada. Só isso já põe pressão. Você vê como é que é difícil isso. Não é? Uma mulher não pode errar. Mulher na política é maior, não pode, né, doutora? Exatamente, eu acho que a cobrança é maior, né? Bem maior, né? Fica olhando lá... querendo que faça alguma coisa errada, para inclusive apontar o dedo, isso obviamente, né? não é geral, mas ainda é um sentimento, é uma questão que fica um pouco escondida. Velada, né, doutor? Talvez no subconsciente. Né? Toda vez que a minoria ascende a algum cargo de projeção, né? E tem essa questão. Ela chama atenção, né? Olha lá, vamos esperar errar, né? Exatamente. Parece que fica torcendo, né, para que erre, né? A maior, né? A cobrança é maior, porque como é diferente, eu penso que claro que nós tivemos sempre muitas vereadoras em Ribeirão, mas sempre, acho que nunca passou de um quinto da Câmara, numa legislatura única. Eu acho que não, se eu não estiver enganada, não. Então, é isso, né? Talvez o foco é bem maior, né? O negro, quando acende também, a pessoa que é homossexual ou transexual, isso daí tudo chama muito atenção. A gente está vendo isso, né, no Congresso Nacional. Então, nós temos muito que caminhar, mas o caminho começa dessa forma, pela conquista dos espaços e principalmente pela simbologia de tais pessoas com determinadas características, talvez de minoria. No caso das mulheres, elas são maiorias, foram minorizadas, é diferente, né? É a maioria que se torna igual ao negro, né? A maioria que se torna minoria. Isso. Mas, então, essa simbologia de termos, né? Já tivemos tivemos uma situação, até uma conspiração astral, né? Acho que era a Dilma, era a presidente,
O Ellen Grace ou a Rosa Weber, não me lembro, a Carmen Lúcia era presidente supremo, a procuradora era a Raquel Dodge, então a gente teve uma vez 4, 5 mulheres, né? Mas isso raramente acontece. E num cargo de tamanha relevância, não, cargo, relevância. Né? Importante falarmos isso. Então, mas se verifica que essas pessoas que eu falei, elas sofreram muito, foram olhadas com muito maior lupa do que outros homens que eventualmente ocuparam os locais. Eu acho que ainda assim, errar, né, você escorregar, isso é do ser humano. Faz parte, né? Só é quem faz, né? Exato, mas uma mulher errar num espaço que historicamente é considerado um espaço para ser ocupado, tem um peso, mas tem um peso enorme, né? Então tem essa sobrecarga também. Tem essa pressão, esse cuidado maior de não cometer erros, de não cometer deslizes, porque isso pode nos deslegitimar. Olha que absurdo, né? Então a cobrança é muito maior, né, Nutti? É muito maior. Eu penso que sim, não duvido não. Volto a dizer, tenho filha, sou casado com a Cláudia, que é dentista, minha mãe é advogada, foi professora. Tem muitas mulheres na minha família. Curiosamente, a minha família é muitas mulheres, apesar de ser as tias, né? Quase todas tiveram profissão, né? De dentista, professora, advogada, assim por diante. Mas a gente verifica que realmente não é igual. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença. Né? Muitas vezes ela não é quantitativa, mas ela é qualitativa. E pressão existe também, até talvez dos dois lados, né? Sim, tem alguns homens, estou pressionado, eu tenho que ganhar bastante dinheiro. Mas o peso maior é na mulher. Mas isso daí já faz parte, né? Mas da mulher é difícil, é bem mais difícil. Doutora Perla, rapidamente vamos falar hoje da sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente, que também a gente pode falar à frente de uma mulher. Olha que bacana. Um partido, né? Dentro do partido, né? Dos trabalhadores. A gente também faz a nossa luta e a nossa resistência com todos os espaços, né? Mas eu tive a grande felicidade de, à frente da Secretaria, o ano passado, participar, inclusive, dos debates para a construção de um plano de governo, né? Que foi do candidato, do professor Fernando Haddad. E ali também foi algo que eu me encontrei, conversar com diversos movimentos sociais, com a academia, né, e pensar soluções para os nossos problemas. Afinal de contas, né, Nutti, a gente vive a emergência climática, né, a gente tem sentido no nosso dia a dia as consequências, né, do aquecimento global. Sim. Ribeirão Preto, com chuva de terra, né, com inundações em áreas que nunca ocorreram. Então, ouvir a sociedade, poder ser um catalisador, né, da sociedade, para quem constrói soluções para a sociedade, é uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que é isso que eu busco, eu acho que é isso que a gente busca dentro da sala de aula, né, Nutti, não é diferente, dentro da advocacia, dentro da gestão da ordem, né, Nutti, é isso que a gente procura. Eu vejo essa gestão comprometida com o bem-estar da advocacia, com o fortalecimento da advocacia, com o empoderamento da jovem advocacia, que a gente fala tanto da juventude. Então, são esses desafios que eu acho que movem quem é comprometido com a construção da sociedade, né, de uma sociedade que a gente sonha. Bacana. Bem, nós temos um minutinho, quero agradecer a presença do Dr. Alexandre Nutti, conosco aqui, presidente da OAB de Ribeirão Preto, agradecer a vereadora doutora Perla Miller. Você deixa um recadinho aí para todos os nossos telespectadores, doutora. Bom, o meu recado, primeiro é o agradecimento por nos ouvirem, né? Mas em segundo lugar é convidar a todas e todos a participarem da vida da cidade, a participarem daquilo que acontece, porque tudo que acontece na cidade, né, nos influencia. Todas as decisões políticas influenciam a nossa vida de uma forma ou de outra. Então vamos participar da vida em sociedade, e eu deixar aqui o meu agradecimento, né, principalmente aos meus alunos, alunas e principalmente meus colegas advogados e advogadas, e para a gestão da minha casa, que é a OAB. Bacana. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Foi um prazer estar aqui, ouvir
as considerações da Perla. Espero ter podido colaborar um pouquinho com alguma informação da OAB. Com certeza. Bem, e nós vamos finalizando por aqui. Eu agradeço a você, telespectador. Lembrando que todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 18 horas, a casa é sua. Venha conhecer, venha participar. As sessões ordinárias acontecem aqui na Câmara de Ribeirão Preto. E eu espero vocês até a semana que vem, se Deus quiser.